Bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero apresentar uma vez mais o versículo 17 de Marcos, capítulo 16. Vou focar apenas nesta expressão: falarão novas línguas, até porque, ainda nos dias atuais, há muito desconhecimento no tocante à questão linguística, e desta maneira eu quero apresentar o texto em grego para que possa ajudar a dirimir toda e qualquer dúvida que ainda persista. Sem falar que, vez ou outra, pessoas tidas como renomadas no meio evangélico falam algumas coisas que não diz no texto. Por exemplo, uma pessoa bastante conhecida disse certa vez que as línguas que seriam faladas no versículo de número 17 referiam-se às línguas angelicais. Ora, o texto não diz isto, porque não diz que falarão línguas angelicais. E a gente precisa se deter tão somente no que a Bíblia diz e não naquilo que é dito a respeito dela. Dito isto, eu prossigo com a expressão agora em destaque, glossais lalessosin kainais, que é esta que está agora em destaque. O termo traduzido como novas, aqui em português, é é este aqui, ó, kainais. Tem uma outra palavra no grego que é neós, que poderia ser, mas não é. A diferença é pequena, mas em kainais, quando vem da palavra kainós, se inclui a ideia de incomum ou renovado, novo em caráter, em espécie de caráter. A palavra para glossa, aqui é glossais, vem de glossa, e é o mesmo vocábulo que se encontra em Atos capítulo 2, descrito no Pentecostes. O termo traduzido como sinais que surgirão é também interessante em contexto de que haverá o acompanhamento de interesse. É este aqui, ó, quando fala em sinais. Deixa eu abaixar para que você possa. Vou ler de forma pausada, ó. Para, co, lu, te, sei. Paracolutesei, que vem de paracolúteo, e tem a raiz de acompanhamento lado a lado como para proteger. Quando a gente vai para essa expressão falarão novas línguas, conforme agora está destacada no grego, o que que a gente pode dizer para dirimir toda e qualquer dúvida? Em Marcos, essa expressão novas línguas não tem o sentido de línguas angelicais, muito menos de línguas estranhas, como nós temos visto ou ouvido nos dias atuais. Se fosse esse sentido, eu teria a hombridade e a honestidade, tanto intelectual, mas quanto uma questão de verdade, de dizer, não, de fato, meus irmãos, aqui fala que é uma língua semelhante à dos nossos dias, como estranhas, mas não é. Não é línguas nunca dantes faladas ou ouvidas, ou tidas como angelicais. O que a gente pode notar é que o escritor bíblico, o Marcos, ele teve inclusive o cuidado de colocar cainais e não neóis. Se ele colocasse neóis, daria aquele sentido daquilo que anteriormente era inexistente ou desconhecido, ou ainda aquele que acaba de ser feito, substancialmente inédito, bem recente. Mas o texto não diz isto, não diz neóis, e sim cainais. E quando você observa gramaticalmente o adjetivo cainais, que vem de kainós, por sua vez, significa incomum, renovado, inédito quanto ao uso ou aplicação, mas não em relação ao tempo.
E isto você precisa guardar na sua mente e no seu coração. Não diz o texto, portanto, que os cristãos falariam línguas até então desconhecidas, tipo as línguas estranhas, muito menos tidas como angelicais, mas seriam idiomas para eles usualmente falados, desconhecido para aqueles que falariam, porém usualmente falados. De modo que, biblicamente, gramaticalmente, a gente entende à luz do texto de Marcos 16, versículo 17, nessa expressão, falarão novas línguas, glossais, lalessosin, kainais, que são, na verdade, línguas humanas concedidas sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, conforme ocorreu justamente no dia de Pentecostes. De modo que as línguas estranhas, ou ainda línguas tidas como angelicais, não comporta-se nesse texto, muito menos no texto de Atos, capítulo 2. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, a minha parte, em termos de esclarecer, eu faço como muitos outros estudiosos já fizeram. Agora, quem pensa de uma forma diferente do que o texto está dizendo, tanto gramaticalmente quanto contextualmente, aí cabe a ele o ônus da prova, provar que eles estão realmente certos quando a gente sabe que é algo tido como indefensável. Não tem como dizer outra coisa a não ser se render ao texto bíblico e compreender adequadamente o verdadeiro significado. Fica aí estas informações, as quais eu julgo importante para que a gente venha propalar coisas indevidas ou ainda coisas inadequadas. Mas fiquemos com estas expressões. Falarão novas línguas. Grossas lalessosim kainais. Línguas idiomáticas, sim, porém, dentro do âmbito concedido de uma forma miraculosa, sem prévio estudo, algo concedido da parte de Deus, assim sendo lá no dia de Pentecostes o reverso de Babel. Havia uma só linguagem e Deus fez com que fossem criadas várias línguas e dialetos. Agora, no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, as pessoas falam em várias línguas, mas há uma só mensagem. E a mensagem ali era que eles falavam das grandezas de Deus. Deus era louvado, Deus era exaltado, Deus era reconhecido, Deus era identificado dentro daquele teor das línguas e dentro daquilo que o próprio Espírito Santo estava concedendo naquele momento. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.